Shalom, shalom, como é que você está? Hoje nós queremos dar início a uma série de mensagens falando sobre os desafios invisíveis do empreendedor. Ao longo da sua jornada, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu que não tinha ninguém para compartilhar os seus fardos, as suas lutas, as suas dificuldades? E pelo contrário, ao longo do caminho você se sentiu que todos que estavam à sua volta estavam demandando alguma coisa de você, ou uma resposta, ou um pedido maior, ou os seus colaboradores estão querendo falar com você porque eles querem faltar amanhã, porque eles têm algo grave para resolver, ou o seu fornecedor ele quer que você aumente o pedido para que ele te dê um desconto maior, ou o seu contador te liga e te avisa que tem um novo tributo onde sua empresa foi enquadrada e você, na verdade, já está devendo um ano desse tributo atrasado. Sabe, são tantos desafios que a gente enfrenta e são tantas lutas e ao passo que nós estamos caminhando, nos sentimos às vezes como se estivéssemos sozinhos. Ninguém para nos entender, ninguém para nos auxiliar, ninguém para ombrear junto conosco nessa batalha. Tudo depende da gente, tudo passa pela gente, principalmente pequenos empreendedores, né? Nosso negócio precisa da nossa presença física ao longo dos dias, em todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. As pessoas demandam as nossas respostas em todos os dias, em toda situação. E às vezes também não é raro nos decepcionarmos, ficarmos tristes, né? Às vezes pela falta de comprometimento que vemos às vezes nos colaboradores, ou nos decepcionamos com algum sócio, ou nos decepcionamos também conosco mesmo. Ao longo do caminho, ao longo da jornada, e muitas vezes as batalhas são difíceis, os clientes às vezes não compreendem o nosso produto e o nosso faturamento às vezes pode estar num nível muito mais baixo do que poderíamos ou deveríamos ter. Enfim, são tantas situações, são tantas nuances na vida do empreendedor, são tantas peculiaridades, mas uma coisa é certa, a luta tem todos os dias. Mas esse sentimento de solidão, esse sentimento de estar só, esse sentimento de tudo depender de você. Eu tenho uma boa notícia para você, porque, na verdade, quando nos sentimos sozinhos, quando estamos tendo essa impressão que tudo está sobre os nossos ombros, na verdade, o que nós estamos fazendo é errando a concepção de todo o projeto. Porque veja só o que diz, eu quero ler um salmo contigo, é o Salmo 25, no verso 12 até o 14, ele fala o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então veja bem, o estar sozinho, na verdade, ele é uma escolha que fazemos ao longo do caminho, ou por não sabermos, ou por simplesmente escolhermos e puxarmos para sobre nós toda essa responsabilidade, todo esse peso e toda essa carga. Quando na verdade a Bíblia está nos prometendo, nos garantindo e nos mostrando que existe um caminho onde não há solidão. E nesse caminho passa pelo temor ao Senhor. O salmista aqui, ele descobriu que o temor ao Senhor é o antídoto para qualquer tipo de solidão, porque o Senhor está perto,
O Senhor instrui no caminho aqueles que o temem. O Senhor dá a conhecer os seus segredos, a sua aliança, a sua intimidade, aquilo que é mais precioso para aquele homem, aquela mulher que teme a Ele. Então, a chave não é você buscar uma atitude diferente, você ter um posicionamento perante os seus colaboradores ou fornecedores ou sócios de forma diferente. A resposta não está simplesmente na sua atitude ou no seu pensamento positivo. A resposta não está na atitude das pessoas, muito pelo contrário. As pessoas podem continuar do jeito que elas estão, a situação pode continuar do jeito que ela está, o ambiente pode continuar exatamente como ele está. Mas o que pode e deve mudar, na verdade, é o seu coração em relação ao quanto você teme a Deus. O nosso temor a Deus, ele não é uma negociação. Ele não deve ser algo encarado simplesmente para o nosso culto religioso. O temor ao Senhor, ele deve ser algo contínuo, ele deve ser algo duradouro, ele deve ser algo presente em todos os nossos dias. Quanto você teme a Deus, é o quanto de intimidade você terá com Ele. E Ele diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Então, as suas escolhas, se você deve aumentar o preço ou diminuir o preço, fazer uma promoção do seu produto, há um caminho que o Senhor vai te instruir nisso. Se você deve abrir uma nova filial ou manter o foco na atividade que você está, o Senhor te instruirá nesse caminho. Se você deve contratar mais pessoas ou deve reduzir o quadro, se você deve comprar mais do seu fornecedor ou manter o mesmo nível de compra, o mesmo nível das vendas, se você deve fazer algo diferente, o Senhor instruirá no caminho que você deve escolher. O temor do Senhor, ele é conquistado, ele é nutrido. À medida que você vai caminhando e você vai desenvolvendo o temor ao Senhor, o Senhor vai se chegando mais perto de você. As suas decisões agora não são mais solitárias. O seu caminhar não é mais um caminhar sozinho, mas você tem a convicção e a certeza de que você tem uma companhia. E não é qualquer companhia, não é qualquer pessoa, é o Deus Todo-Poderoso. Imagine você caminhar lado a lado com o ser mais poderoso do universo. Imagine você ter a companhia como um sócio do seu negócio, como estrategista-chefe do seu negócio, como o principal articulador de toda a estratégia e de todas as ideias do seu negócio. Você podia imaginar alguém no mundo com essas características? A pessoa que você imaginar não chegará aos pés do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. E isso está disponível para mim e para você. Não é algo simplesmente que poucos podem ter acesso. Mas como a Bíblia nos diz, ao homem que teme ao Senhor. Então, a chave que eu e você temos é o temor verdadeiro ao Senhor. Temor não é ter medo. Medo nos afasta. O temor nos aproxima com reverência. O medo nos leva por um caminho separado. O temor nos aproxima com respeito e honra, dando o devido honra, o devido respeito, o devido posicionamento para aquele que nós tememos. Então, meus amados, o que eu quero compartilhar hoje
essa palavra, se você já se sentiu sozinho, se você já se sente ou se sentiu como solitário no meio desta batalha. E muitas vezes por isso quis desistir, quis esmorecer e às vezes até pensou em jogar a toalha. Muitas vezes você já pensou em desistir e falar, não, eu vou abandonar essa vida, eu vou fechar esse negócio, eu vou vendê-lo e vou fazer alguma outra coisa, porque o peso, a carga está muito pesada. E está toda sobre os meus ombros. Talvez você já pensou nisso, talvez você está pensando nisso. E talvez você nem começou, nem deu o primeiro passo, justamente porque você já sente o peso das decisões, o peso da responsabilidade, o peso da solidão. Mas essa é, na verdade, uma grande mentira. Você não precisa andar sozinho. Na verdade, você não deve andar sozinho. O Senhor deseja andar conosco. O seu empreendimento, o seu negócio, seja ele grande, médio ou pequeno, ele é uma resposta ao mundo. Você está criando algo para abençoar sua casa, abençoar sua família e abençoar as pessoas ao seu redor. Então, se a carga está difícil, se o peso está demasiado, eu te convido, não jogue a toalha, não desista, não esmoreça. Antes, persevere. Mas mais do que perseverar, convide o Senhor agora para que você tenha uma companhia duradoura e perpétua. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. E eu te agradeço pela tua palavra que nos garante que o Senhor está próximo de nós, que o Senhor, na verdade, é íntimo de cada um de nós que teme ao Senhor, que tem um coração temeroso a Ti. Mais do que andar junto, mais do que estar perto, o Senhor nos garante conhecer a Tua aliança. E por isso eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando e estão assistindo a este vídeo, para que o Senhor possa conectá-los ao trono da Tua graça. Todos aqueles que estão se sentindo pesados, sobrecarregados e até com vontade de desistir. Senhor, em nome de Jesus, que agora eles encontrem o caminho, que eles possam subir ao monte do Senhor, o caminho do temor verdadeiro a Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, eu te louvo e te honro, Senhor. E te agradeço principalmente porque o Senhor nos dá esta graça e essa promessa preciosa de nunca estarmos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe, te guarde e te prospere. Em nome de Jesus. Amém.